capítulo de número 4. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Alguém achou? Assim diz a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. Ele levantou com grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve uma grande calmaria. E ele disse-lhes: porque sois temerosos, ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, fala conosco. É tudo o que lhe pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Toma seu assento, por gentileza. Todos os obreiros que estão lá fora, por favor, então, vem cá para dentro. Livro de Marcos, capítulo 5 ou 4. Fala de Jesus no barco e na tempestade, não é? Antes de eu introduzir a mensagem, gostaria de celebrar a Deus pela presença da minha irmã mais velha, Alessandra Cadete. Deus te abençoe. Alessandra Cadete As pessoas dizem que o profeta não tem honra em sua própria casa. Eu vivo o contrário disso. Eu tenho muita honra em minha própria casa. Amém? E a minha irmã aqui é prova viva disso que tem, desse vento que o Senhor tem levantado sobre a minha família. Quando eu comecei, eu estava sozinho, mas depois eles também foram seguindo, foram se convertendo. E hoje ela já prega. É minha irmã mais velha, mas é minha filha na fé. Hoje ela já prega, é pregadora. Um dia desses convidem ela para pregar aqui no culto das mulheres. É pregadora. A primeira semente para nós estarmos neste espaço, para arrendarmos, para pagarmos esse espaço, foi ela quem fez. Amém? Isso é motivo de celebração. Aleluia. Deus me deu a visão, me deu a inspiração, me deu tudo. Fiz a ligação. Então, é como? Estou a precisar de X. Agora. Dê-me só alguns minutinhos, pastor, eu resolvo isso. Depois, o comprovativo entrou. Amém? E hoje nós estamos aqui sentados. Está a ver pessoas que entendem. Aleluia. Ela não é muito de se expor, não gosta. Assim, para isso que eu estou a fazer para ela já é um desconforto muito grande. Amém? Mas é uma grande serva de Deus. Aleluia. Deus tem abençoado a minha casa. Quando eu digo minha irmã, é mesmo minha irmã.
Existem algumas pessoas que vêm aqui que eu digo irmãos, mas é na cultura africana, não é? Prima. Mas ela é minha irmã mais velha. Amém? Filha do meu pai com a minha mãe. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a Alessandra Cadete. Amém? Livro de Marcos, capítulo 4, é o livro é o texto bíblico que demonstra Jesus no meio da tempestade. Jesus, ele quis, com os seus discípulos, passar para uma outra margem e ele anuncia a sua intenção para os discípulos. Vamos para a outra margem. E os discípulos naturalmente seguem e obedecem o comando de Jesus para ir para outra margem. Era um desafio muito grande porque as condições do tempo, elas não estavam boas, não eram favoráveis para eles terem que atravessar para o outro lado. Jesus está a dizer para os discípulos que há necessidade de ter um shift, uma movimentação. E essa movimentação exigia que eles pegassem um barco para terem que passar para outra margem. Alguém me ajuda, por favor, a deitar essa coluna, faz favor. Para terem que passar para outra margem. Aí, Jesus, nessa conversa com os seus discípulos, os discípulos então vão obedecer o comando. E nesta obediência do comando, lá eles vão, sobem no barco. O texto bíblico diz que alguns barquinhos também seguiram Jesus nessa intenção. E isso é extremamente natural, porque Jesus era um homem de influências. Ele influenciava com muita facilidade através da pregação do Evangelho. É natural que pescadores, naquela época, também seguiam a caravana, ou seguissem a caravana de Jesus, à medida que ele pregava, à medida que ele ensinava, converteram-se, creram e aceitaram a palavra e fizeram o voto de ir com Jesus para onde quer que ele fosse, seguir Jesus para onde quer que ele fosse. E eles naturalmente seguiam, entenderam que agora o itinerário é ir para uma outra margem do mar, a banda dos Gadarenos. Então, aí eles pegaram e seguiram o barco-chefe onde estava o Senhor Jesus. Aleluia. O ano de 2026 é o ano que nós precisamos ter maior foco, determinação e engajamento em relação às coisas de Deus. Porque esse ano, ele, per si só, nos propõe desafios. E as pessoas, por não estarem treinadas a se mover em função de alvos e de ultrapassar desafios, elas se perdem e vivem apenas aquilo que a vida lhes oferece e não vivem mudanças e alterações constantes ou necessárias para aquilo que é a sua vida com Deus. Existe muita gente que tem uma vida cristã só por ter, uma vida cristã de aparência, mas não tem profundidade com Deus, não tem um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. E Deus, Ele não deseja que nós sejamos superficiais. Deus deseja que nós sejamos profundos. O Senhor precisa que você tenha mais tempo de qualidade com Ele, que em 2026 você possa se desafiar um pouco mais. E não viver uma vida cristã doble, uma vida cristã de dupla face, uma vida cristã onde você vive debaixo da atmosfera das desculpas. O maior pecador é o pecador inteligente, porque o inteligente ele tem duas tendências. Primeiro, ele engana a si próprio e pensa que consegue enganar os outros.
Só que todo inteligente tem um mais inteligente que ele. Então, o inteligente, ele cria razões para fazer ou para cometer o erro como se aquilo fosse certo, como se aquilo fosse correto. E acha que consegue manipular as pessoas ao seu redor. Esse é o inteligente. O inteligente, ele se destrói, porque a Bíblia diz que o sábio se perde na sua própria sabedoria. Então, o pecador inteligente, ele destrói a ele mesmo. Porque o maior nível da mentira é quando a tua própria mentira convence a ti que ela é verdade. Esse é o maior nível da mentira. Quer dizer que a pessoa se torna tão craque na mentira que a própria mentira dele engana ele próprio e ele vive aquilo como se fosse verdade. E ao passar para as pessoas, ele acha que as pessoas estão ali a acreditar, mas as pessoas sabem que você não está a falar a verdade. Mas por uma questão de educação, eles te falam contigo como se não tivesse nada, mas sabem que você está a mentir. Esse tipo de espírito, ele não gera resultados corretos. Por quê? Porque você pensando que estás a fazer o bem, estás a fazer o mal. Então você não vai conseguir ter produtividade, você não vai conseguir fluir nas coisas com Deus. Então 2026 é um ano de repreender o espírito do engano. É um ano de repreender as desculpas falsas. É um ano de viver verdades e de sair das capas da mentira. É um ano de ter uma vida alinhada, reta, séria com Deus e com o Espírito Santo. Porque as pessoas já não têm mais o temor de perder a salvação. As pessoas não têm mais o temor de ir para o inferno. O inferno existe, o inferno é real. E se você não tem uma comunhão aberta, livre com o Espírito Santo, você vai perder a tua salvação. Agora imagina você viveu toda a tua vida vindo à igreja, fazendo as coisas de Deus, mas infelizmente não estar salvo. Não estar salvo. Então, 2026, Deus deseja que tenhamos uma vida mais alinhada com Ele, mais profunda com Ele. Jesus está a treinar os seus discípulos e eles tinham que aprender a palavra de Jesus tal como ela é e seguir Jesus para onde quer que Jesus fosse, para onde quer que Jesus andasse, independentemente daquilo que eram os comandos que Jesus apresentava para eles. Então Jesus agora vai falar com todos os seus discípulos que nós temos o desafio de ir para a outra margem. E para chegar à outra margem, nós não vamos em terra, não vamos pelo ar, nós vamos pelo mar. E o mar é das criações de Deus mais complexas. Porque por causa, por exemplo, da sua extensão, o mar é das criações mais extensas. Segundo, por causa da sua profundeza, o mar é das coisas mais profundas. Há quem até diz que existe no mar cerca de variadíssimos utensílios que lá caíram ou que estavam na beira foram levados para a profundeza do mar. Nós já ouvimos falar aqui, por exemplo, do Titanic. Titanic é um grande navio que na altura era o maior daquela época e o Titanic foi engolido pelo mar. E tendo sido engolido pelo mar, até hoje extraí-lo é complicado porque está nas profundezas do mar. Por exemplo, também podemos falar de muitos aviões que caíram e os seus destroços encontram-se no mar, foram engolidos pelo mar, estão dentro do mar. Na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Faraó, seus cavaleiros foram engolidos pelo mar, encontram-se nas profundezas do mar. O livro de Apocalipse diz que a terra deu os seus mortos, os mares também deram os seus mortos. Existem restos mortais de pessoas que estão dentro do mar. Em Angola é comum, por exemplo, para a realidade da ilha de Luanda, que na fase do final de ano, algumas pessoas
que foram celebrar, seja o Ano Novo, o Natal, alguma coisa parecida na quadra festiva, que depois acabam morrendo ali afogados no mar, e o mar devolve o corpo, outros, depois de muitas buscas, encontram-se os corpos, mas outros até hoje são dados como desaparecidos, foram engolidos pelo mar. E o mar, ele não poupa ninguém. Por exemplo, nós temos o caso de um jovem, o ano passado, creio eu, que começou uma carreira musical muito promissora, de grande impacto, e que agora ainda pelas ruas de Luanda, e não só, ouvem-se as suas músicas a tocar, que infelizmente foi engolido pelo mar, morreu afogado. Morreu ele, morreu um talento, morreu uma habilidade, morreu alguém que traria coisas muito promissoras para a nação. Então você percebe que o mar tem essa característica principal de que, se a pessoa, estando dentro dele, não toma a melhor precaução, ele pode engolir, ele pode levar, ele pode matar. Por quê? Porque o habitat natural do ser humano não são as águas. O nosso habitat natural é a atmosfera preenchida de oxigênio e não a água. Então você vai perceber que o mar, ele engole. O mar também sofre várias influências. Por exemplo, Provérbios diz assim: todos os rios dão para o mar, mas o mar nunca se enche. Quer dizer que a maior parte dos rios, eles vão desaguar no mar. Eles começam numa fonte, alguns começam numa rocha, outros começam na terra, na areia, que vai saindo água, e depois vai fazendo o seu caudal até desaguar no mar. Então, o mar, ele sofre influência do rio. Existe ainda também outra influência que o mar recebe. O mar recebe a influência da chuva, da água da chuva. Quando chove, aquelas águas, elas também tocam ou batem sobre o mar, às vezes proporcionando maré baixa, maré alta, e todos nós sabemos o que essas coisas significam. Portanto, tem ainda um outro elemento também que faz influência sobre o mar, que são os ventos. Os ventos, eles batendo sobre as águas, arrastam as águas, criando assim as chamadas ondas, as famosas ondas do mar. Então, por exemplo, quando os irmãos vão aqui ao Futungo, não precisam ir muito distante, temos aqui a praia do Futungo. Aí na praia você percebe que o mar é mais quiet, é mais calmo, não tem muitas ondas, as ondas não são muito intensas, por causa de um fenômeno que acontece, é que se olhares lá para o fundo vais perceber que há uma ilha, e essa é a ilha do Mussulo. O outro lado da ilha é o Oceano Atlântico, aí o mar é mais agressivo. Quer dizer que, por causa dessa porção seca, faz com que as águas neste lado sejam um pouco mais tranquilas. Aleluias. Então, quando Jesus vai falar com os seus discípulos, Jesus usa a expressão: passemos para outra margem. Jesus está a dizer que temos que nos movimentar. Por quê? Porque as mudanças, o impacto começa ou acontece em função do movimento. Tem que existir
movimento para que haja mudança. Jesus tinha que pregar a mensagem do Evangelho, e para que o Evangelho pudesse avançar até dentro da cidade de Gadara, Jesus tinha que se movimentar de onde ele estava para poder ir até ao outro lado. A mensagem de Jesus, ou a agenda de Jesus, não incluía apenas a pregação naquela circunscrição de terra, mas também incluía a libertação de um homem que estava possesso por muitos anos, com mais de 6.000 demônios no seu corpo, uma legião de espíritos que dominava sobre o corpo do homem chamado Gadareno, ou da cidade de Gadara. Então, Jesus, ele diz, temos que nos movimentar, porque estando aqui não estaremos fazendo nada, não tem impacto, não tem mudança e não tem algum tipo de transformação qualquer. Então Jesus está a dizer, vamos nos movimentar. Aí, quando Jesus decide se movimentar, o meio através do qual eles vão para o outro lado é então o mar. E no mar está o barco de Jesus e estão outros barcos seguindo ele até aquilo que é a sua missão no outro lado. Enquanto eles iam pelo mar, acontece que um dos elementos que influencia o mar se manifestou aqui, que é a chuva. A chuva se revelou naquele momento e parecia que não era uma chuva apenas, mas era uma tempestade. A tempestade é a chuva seguida de trovoadas, seguida de um ambiente totalmente espesso, nuvens espessas, escuras, que havia se caracterizado naquele momento. O mar era agitado pela tempestade e simultaneamente o barco também era agitado. Houve muita movimentação naquele momento, houve muito impacto naquele momento. Estava chovendo. Algumas análises feitas a esse texto nos mostram que Jesus estava a ir libertar um homem que estava possesso, o que se entende que essa tempestade não era uma tempestade de Deus, era uma tempestade provocada pelos espíritos que estavam acomodados na vida daquele homem, na vida do Gadareno. Perceberam alguma movimentação na atmosfera e eles logo começaram a levantar alguma coisa para impedir que Jesus pudesse chegar a outra margem. Nem tudo que vem de cima é de Deus, nem tudo que acende é divino, nem tudo que é branco é de Deus. Então, às vezes, nós temos que saber ativar o nosso espírito de discernimento para entendermos que não é porque veio de cima é que é automaticamente divino. Não é porque é luz, é automaticamente de Deus. A Bíblia diz que Satanás também se transforma em anjo de luz. Porque se a tempestade fosse de Deus, então Deus, ou seja, Deus não permitiria que ela acontecesse, porque era o objetivo dele que o Evangelho, a palavra e a libertação chegassem na terra de Gadara. Então nós estamos a perceber que agora o cenário mudou completamente, porque um mar no meio de tempestade, a visibilidade é quase que nula. As nuvens se confundem com as ondas e levantam vapor para cima, e as pessoas não conseguem fazer leitura devidamente com a sua visão a respeito dos fenômenos que estão acontecendo. O que se encontra nesse lugar só é movimento,
gritos, barulho produzido pelos discípulos que estavam gritando constantemente: vamos morrer. Curioso nesse texto bíblico é que no início do texto a Bíblia diz que saiu de uma margem para outra margem Jesus, os discípulos e outros barcos, mas a partir do momento que a Bíblia diz que a tempestade se levanta, já não se comenta a respeito de outros barcos, já não se fala da presença deles, já não se diz dos barquinhos que estavam lá. Talvez com uma mentalidade de pregador eu podia cogitar aqui algumas coisas. Primeira ilação interessante nesta analogia é, provavelmente, por se tratar de que o barco de Jesus era o fogo, então não se cita os outros barcos, porque se fala apenas do barco aonde está Jesus. Mas também temos uma second vision, second point, uma segunda visão aqui dentro dessa analogia, que é o facto de que à medida que eles andavam, eles perceberam que o temporal começou, a atmosfera mudou, as coisas complicaram, mas a Bíblia diz que Jesus estava a dormir e os discípulos tinham receio de incomodar Jesus. Ele dizia que mudou a atmosfera, a tempestade começou, e só lhe informam mais tarde, depois de já ter começado a chover e a coisa se tornar mais ou menos complicada, é que eles informam a Jesus sobre o problema que eles estavam a viver ou o problema que eles estavam a passar. Então, provavelmente, os outros barcos, quando veem essas coisas acontecer, quando percebem os sinais, mudaram a marcha, voltaram para o início, recuaram, perceberam que, até aqui eu não posso seguir Jesus. Eu sigo Jesus em terra quando as coisas estão todas bem, eu sigo Jesus quando há normalidade, eu sigo Jesus quando há tranquilidade, mas percebemos que está a se aproximar algum temporal, está a se aproximar alguma chuva, vamos recuar os nossos barcos. E atenção, a Bíblia não diz que era um barco, não diz que eram dois barcos, a Bíblia diz que eram barquinhos, provavelmente eram vários barcos que estavam naquela caravana, mas os barcos, percebendo que vai começar a chover, então começaram a recuar. Existem pessoas assim, que só seguem Jesus enquanto está tudo bem. Existem pessoas assim, que só seguem Jesus enquanto o tempo está favorável. Existem pessoas assim, que só seguem Jesus quando não há lágrimas. Existem pessoas assim, que só seguem Jesus quando não tem problema. Mas quando o primeiro problema vem, eles começam logo a recuar. São pessoas que não têm profundidade, são pessoas superficiais, são pessoas que não estão firmes na rocha, são pessoas cuja palavra de Deus caiu na vida deles, como a parábola do semeador que Jesus falou, é que a semente ela caiu em terra, mas é uma terra pedregosa. A semente não deu para entrar na terra, a semente não criou raízes, a semente não se estabeleceu. 2026 não é ano de ser superficial, 2026 não é ano de ser raso, 2026 não é ano de viver na hipocrisia, 2026 não é ano de se apegar apenas na festa de Jesus e não ter Jesus no teu coração profundamente. 2026 é um ano de ter profundidade. Eu sigo Jesus em terra, sigo Jesus no ar, sigo Jesus no meio do mar, sigo Jesus independentemente das circunstâncias. Posso pregar nesta igreja? Alapatique penechiba lagalaias. Então, aqueles homens, eles pararam de seguir, eles entenderam que está se aproximar tempestade, eles perceberam que está vindo tempestade, e eles disseram: vamos voltar para um campo seguro, vamos voltar para a terra, vamos voltar de onde não devíamos ter saído. Entenda algo, a maior habilidade, ou seja, a maior grandeza daquilo que é ser cristão é quando, mesmo que as coisas parecem não estar a dar certo, você permanece com a mesma fé e com o mesmo entusiasmo que você teve no início da caminhada.
Por quê? Porque se você muda por conta de alguma coisa que aconteceu, a tua fé não está baseada em Jesus, a tua fé está baseada em uma circunstância. Se a tua fé estiver baseada em uma circunstância, quer dizer que quando vier a tempestade, aí vai se revelar o quão superficial era a tua fé. Eles conseguiram até sair da beira, entrar no alto mar, mas quando chegaram lá, logo começaram a recuar. No princípio, vence os disponíveis. No meio, vence os resistentes. E no fim, vence os vencedores. Existem pessoas que têm o entusiasmo do princípio, não resistem no meio, por isso é que não vencem no fim. Deus quer que essa tua fé não seja apenas um entusiasmo, mas seja algo que começa com algo forte no começo, consiga resistir no meio e chega até ao fim. Infelizmente, aqueles marinheiros, aqueles pescadores não tiveram a habilidade de resistir no meio e de chegar no fim por causa da tempestade. Aleluias, aleluias. O tema da minha mensagem é o mar da vida. Aleluias. O tema da minha mensagem é o mar da vida. O mar da vida, ele é tão complexo que se uma pessoa não tiver a capacidade de resistir, ela pode ser engolida pelo mar da vida. Porque a vida é um lugar, é um espaço que nós fomos colocados no sentido de aprendermos a lutar e a resistir. Porque 90% dos problemas que nós temos não são da nossa responsabilidade, não são das nossas escolhas, não é nada que nós escolhemos tê-los, são problemas que a vida nos entregou. E se nós não conseguirmos resistir diante desses problemas, a vida por si mesmo nos engole. Você percebe que às vezes você encontra homens no bar a beberem, a fumarem, encontra jovens sentados na rua a se drogarem. Você acha que era uma opção ou a vontade dele, de ele estar na rua a se drogar, a beber ou a fumar? Você acha que quando o pai dele e a mãe dele lhe gerou, lhe trouxe no mundo, disse que eu estou a gerar esse meu filho para ser drogado, estou a gerar esse meu filho para ser bêbado, estou a gerar esse meu filho para ser alguém delinquente ou marginal? Porque a palavra marginal significa a margem da lei ou daquilo que é o ideal dentro de uma sociedade. Quando uma pessoa nasce, essa pessoa nasce representando uma nova esperança. Um bebê é sempre uma esperança. É sempre algo que nós sabemos, esse poderá ser a salvação dessa família. Esse poderá ser aquele que vai trazer o que a nossa família nunca teve anteriormente. Mas você vai percebendo que nasceu numa família pobre, nasceu numa família com problemas. Por ter nascido numa família assim, o seu involucro, ou o lugar que ele nasceu, é o lugar onde vivem pessoas com comportamentos também à margem da sociedade. E a influência do exterior acaba influenciando essa pessoa. Aí ele vai se tornando aquilo que a vida lhe oferece. Quando ele vê os outros a fumar, aí ele sente também esse desejo de fumar. Vê os outros a beber, ele sente esse desejo de beber. E daqui a pouco, de repente, você vai ver que ficou rebelde em casa. Não obedece os pais, não obedece comando. E ele vai vivendo uma vida marginal. Muita gente que anda nos bares não é porque ele um dia desejou. Muita gente que anda a fumar, a drogar-se, não é porque um dia ele desejou. Aconteceu alguma coisa no processo e ele não resistiu àquilo e a vida lhe engoliu. A vida lhe levou para aquela vida. A vida lhe trouxe para aquela situação. E aí ele só tem que viver aquilo, só tem que estar fadado a essas coisas, tem que se limitar a esses problemas, não consegue ter realizações, não consegue avançar. Muitos casamentos que ruíram, não é porque o casal decidiu, são pessoas que quando entraram naquele casamento, fizeram juras de alegria e de promessa,
desejaram ser felizes, desejaram poder fluir naquela relação, mas o casamento foi engolido pelas diferenças, foi engolido pelos problemas, foi engolido pelas circunstâncias, influências externas de pessoas que vieram e comentaram sobre esse casamento, mas não tinham poder de comentar. Pessoas intrometidas, é como a chuva e é como os rios que entram no mar. Influências externas que influenciam determinado comportamento alheio à nossa vontade. E aí você vê que tal casamento fluiu. E as pessoas dizem, era um casamento muito bonito. Tive agora numa reunião aqui na semana, no escritório, e havia alguém no âmbito dos colegas que eu tenho, e eu ouvi um comentário assim entre eles a conversar descontraídamente, e o colega disse, estou separado. Eu disse, estás separado como? Eu sempre admirei o teu casamento, sempre achei o teu casamento bonito, tive a oportunidade de estar contigo, tive a oportunidade de estar com a tua esposa, foi bom estarmos juntos e eu gostava do vosso casamento. E ele me disse, é isso, pastor, é que existem coisas que aconteciam nesse casamento que nós não permitíamos que as pessoas de fora tivessem conhecimento. Às vezes as coisas estão boas por fora, mas dentro as coisas estão difíceis, dentro as coisas estão complicadas. E é assim que acontece com muita gente, por causa dos problemas, por causa do mar da vida. Às vezes tem que manter uma aparência de que está tudo bom, de que está tudo mulato, de que está tudo fofo, de que as coisas estão bem, mas lá dentro as coisas não estão bem, lá dentro as coisas não estão fáceis, porque o que acontece na vida, às vezes quando temos muitos problemas, como nós sabemos que nem todo mundo é digno de saber sobre os nossos problemas, nós temos que manter uma aparência, nós temos que criar uma capa, nós temos que criar uma estrutura para mostrar que as coisas vão bem, que a minha vida também vai bem como a maioria. Mas quando nós olhamos no fundo e no profundo, na verdade não é isso. As coisas já estão más há muito tempo. As coisas estão difíceis há muito tempo, as coisas estão complicadas há muito tempo. O mar da vida engoliu muitos casamentos, o mar da vida engoliu muita gente. Pessoas que em vida podiam fazer muita coisa, pessoas que em vida tinham grandes projetos, pessoas que em vida podiam criar coisas que impactariam o mundo, restaurantes, lançar livros, fazer coisas grandiosas, mas o mar sugou eles, porque o mar, quando vai sugar alguém, quando vai engolir alguém, ele não engole o teu físico, ele começa nas tuas emoções, ele trabalha o teu psicológico, ele afunda as coisas na tua mente, ele te dá uma impressão de que é melhor desistir, as coisas não estão bem, tudo que você faz não está dando certo, você ora, não tem resultado, dores continuam no teu corpo, você vai ao médico, não acusa nada, as coisas continuam, um relacionamento que estava bom, de repente acabou, as coisas estão bem, não estão bem, as coisas não dão certo, é o mar engolindo as tuas emoções para posteriormente engolir a tua vida. O mar da vida pode engolir pessoas se essas pessoas não forem focadas, se essas pessoas não terem determinação. E aí a Bíblia Sagrada diz que os discípulos acordaram o mestre. O Jesus estava no barco, mas estava no barco a dormir. Os discípulos decidiram acordar o mestre. Quando eles acordam o mestre, eles não acordaram só uma pessoa, eles acordaram a solução do seu problema. Quando eles acordaram o mestre, eles não acordaram só uma pessoa, eles acordaram a pessoa que podia resolver. Ah, mas pastor, também tinha outros barcos. Atenção, só podemos falar do barco que tem Jesus, porque existem pessoas que até entram na mesma tempestade do que nós, mas na verdade só o nosso barco é que tem Jesus. Só o barco que tem Jesus pode ser livre no meio da tempestade. Só o barco aonde o mestre está é que pode viver os benefícios da proteção. Eu estou a pregar para alguém nesta igreja, mesmo que tenha tempestade na tua vida, não perca o foco, porque Jesus ainda permanece no teu barco. Calabashiba, calamandele, kibahaya. Problemas afetam o barco de todo mundo. Problemas afetam o barco até de sacerdotes, pastores,
servos, servas, empresários, presidentes, reis. Problemas afetam o barco de todo mundo. Eu ouvi o testemunho de um pastor que pegou gasolina em bidões e ele decidiu queimar a igreja. Ele fez um alto investimento, criou uma estrutura muito grande, bonita. Aconteceram algumas coisas que mancharam a credibilidade dele. E ele ligou para os seus pais espirituais. Ele disse: chega, acabou, vou queimar a igreja. Eu investi milhões, coloquei milhões para criar um centro de adoração pura a Deus. Mas agora as pessoas não vêm. Os obreiros não estão firmados. Não entendem a visão. Não agregam nada. Não fazem nada. São distraídos. E os pastores tiveram que se mover de onde eles estavam. E ir ao encontro desse pastor para lhe receber os bidões de gasolina que ele queria atear fogo naquela igreja. Isso que eu estou a dizer não é de outro país, isso aconteceu em Angola. O homem quis queimar a igreja, porque a perspectiva ministerial daquilo que Deus lhe disse não é o que estava a acontecer na vida dele. Há muita gente que quer desistir de coisas, porque a expectativa que eles tinham sobre aquilo não está a acontecer conforme a sua expectativa. Você entrou nisso, não era para falhar. Você entrou nisso, não era para cair. Você entrou nisso, não era para ver a coisa ruir diante dos teus olhos. Mas assim que você entrou, parece que nem as promessas de Deus estão a fazer sentido na tua vida. E aí você quer acabar com isso. Se não for para dar certo, se não for para fluir, então é melhor acabar com isso. Cuidado. Porque existem pessoas que são culpados de muita gente, às vezes, ter determinado comportamento lesivo a eles próprios ou às suas próprias vidas. Você acha que muitas das pessoas que cometeram suicídio, elas não deram sinais? Elas deram sinais. Elas falaram. Elas conversaram. Mas nós estávamos a dizer é frescura. Nós também temos problemas. Nós também passamos por situações. Nós também passamos por circunstâncias. Na nossa época foi pior. Não compare a tua dor com a dor do outro. Cada dor tem o seu impacto na pessoa que está vivendo. Se a tua dor foi grande ou não, guarda a tua dor contigo e ajude a curar as feridas de quem está a sentir dor. Essas pessoas deram sinais. Essas pessoas demonstraram que estavam aflitas, que iam eclodir, iam explodir por causa das circunstâncias, das dores e das lutas que o mar da vida oferece. Aleluias, aleluias. Jesus está com os seus discípulos e Jesus é acordado pelos discípulos. Mestre, nós estamos prestes a morrer. Não te incomoda que morramos? Aí Jesus se levantou. Quando Jesus se levantou, isso já preguei aqui, Jesus acalma a tempestade e também acalma o mar. Entende algo? Existem coisas que são necessárias de acontecer na nossa vida. Porque até agora nós só conhecemos um Jesus que transforma, multiplica pães e peixes. Até agora só conhecemos um Jesus que cura a febre. Até agora só conhecemos um Jesus que nasceu na manjedoura. Mas não sabíamos que ele também acalma a tempestade, acalma vento e acalma mar. O Jesus que acalma a tempestade, acalma vento e acalma mar, acabamos de lhe conhecer quando se levantou uma tempestade, quando se levantaram ventos e quando o mar esteve agitado. Existem problemas que eles só acontecem para revelar uma parte de Jesus que nós ainda não vimos.
Agradeça as tempestades que se levantam na tua vida, porque elas estão a desbloquear um poder e uma habilidade em você que você nunca viu anteriormente. Elas estão a se manifestar porque antes dessa tempestade você não conhecia essa habilidade, você não conhecia essa graça, você não conhecia aquilo que você carregava e que estava oculto dentro de você. Então tempestade não é para você morrer, tempestade é para você agradecer a Deus, porque ela me ajudou a descobrir uma melhor versão de mim mesmo que eu ainda não conhecia. Eu estou a pregar para pessoas que estão no meio da tempestade, no meio dos ventos, e vim profetizar como profeta de Deus: você não vai morrer, só estás no meio de um treinamento para mostrar uma habilidade que você ainda não tinha, que você ainda não carregava. Aleluias! É uma habilidade que estava em você, but unfortunately, essa habilidade estava morta, estava adormecida. Eu, se fosse você, agradecia a Deus pelas tempestades que me tiraram da zona do conforto e me levaram para a zona do confronto, porque até agora eu só fazia batalhas em terra, e nas batalhas em terra eu consegui vencer todas as batalhas, mas em Deus não existe o último nível. Em Deus os níveis são infinitos. Depois de uma batalha existe também outra batalha. Até agora já venci em terra, mas agora também preciso aprender que também sou capaz de vencer no meio do mar, também sou capaz de ter vitória no meio do mar. Estou a pregar para alguém: Deus vai te dar vitórias em lugares que você nunca pensou que ias vencer um dia, em lugares que você nunca... Vou pregar para quem acredita. Quem quer ser engolido pelas tempestades, o problema é dele, mas eu estou a profetizar para alguém: no meio desse mar você vai vencer, no meio desse mar você vai vencer, no meio desse mar você vai vencer. Ando soto manda lidoleias, leco paradidaleas. Aleluia. No meio desse mar está o meu barco, estão as águas, estão as nuvens, estão os raios, mas só tem um barco. Aleluia. Vários inimigos lutando contra um barco apenas. Vários inimigos lutando contra um barco apenas. Às vezes, pelo fato de você não estar a ver Deus, vou falar para a internet aqui, não gostam de me entender. Às vezes, pelo fato de você não estar a ver Deus, vai parecer que os teus inimigos estão em vantagem em relação a você. Porque o que está a lhes combater, um barco apenas, são vários inimigos: raios, ventos, chuva, mar. Mas tem uma diferença na vida deles: eles têm um Deus, e um Deus apenas é suficiente para lhes ajudar diante de vários inimigos deles. Eu estou a pregar: o teu Deus apenas, o teu um Deus apenas é suficiente para te ajudar diante de todos os teus inimigos. Aleluia. Chegará uma fase na vida que Deus vai te treinar. Camelo taradidas. Until you understand that, até você entender que a tua única companhia no meio do mar é Deus. Porque às vezes podemos começar todos juntos, mas por causa das lutas não vamos terminar todos juntos. Porque quando entraram nesse mar não entraram sozinhos, entraram com outros barcos também. Só que daqui a pouco você vê que tem tempestade. Agora você está olhando para trás, não está vendo os outros barcos. Começamos todos juntos, mas por causa da tempestade já não estamos todos juntos. A tempestade vai revelar quem é digno ou não é digno de permanecer na tua vida.
Estou a pregar para alguém em 2026. Há tempestades que vão arrancar pessoas que estavam mal posicionadas na tua vida. Começamos todos juntos, mas não permanecemos todos juntos porque por causa da tempestade. Então esse problema não veio matar você, veio te ensinar sobre o exercício de levar para o teu destino pessoas verdadeiras. Aleluia, aleluia, que não estão contigo só quando tem chão. Não está entendendo o nível de sabedoria dessa mensagem nessa igreja? Aleluia! Há pessoas que só estão conosco quando tem chão, porque chão é lá na terra, no mar não tem chão. À medida que já não tem chão, estão a desistir. Por quê? São amigos que só estão comigo quando tenho boa conta bancária, quando estou a pagar bem as coisas, quando no restaurante eu é que pago a conta. Amanhã, quando parece que não tenho dinheiro, não tenho a mesma capacidade, o mesmo poder, eles se afastam, porque só estão conosco quando tem chão. Eu estou a pregar para alguém em 2026. Você não vai levar nesse mar pessoas que só estão contigo quando tem chão, quando tens dinheiro, quando tens finança ou quando estás bem. Deus vai remover da tua vida. Você não notou que quando a tua empresa estava aí bem, tinhas muita gente ao teu lado? Não notaste que quando tinhas aquele emprego, tinhas muita gente ao teu lado? Não notaste que quando estavas na moda, todo mundo estava contigo? Agora se afastaram. Agora já estão. E você, quando olha para ti, você percebe: não tenho nenhum registro de que eu falei mal com eles, de que eu fui indelicado, de que eu fiz alguma coisa fora do comum. Por que se afastaram? É que, mano, tinha chão anteriormente, agora já não tem chão. Mas aí você vai perceber que esse problema revelou uma nova dimensão da tua vida. Que quando você já não tem chão, Jesus é a tua única solução, Jesus é o teu único suporte, Jesus é o único chão que você precisa. Aleluia, aleluia. Quem não está comigo quando não tem o chão, não é digno de ir comigo até o meu destino. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que o amigo que permanece contigo na angústia, esse se torna irmão. Hoje existem poucas amizades verdadeiras. A falsidade é uma coisa que entrou nas instituições e até mesmo nas igrejas. Existem pessoas que fazem aproximações estratégicas. Já não têm amizades verdadeiras, elas têm contrapartidas. O que eu posso beneficiar ao me aproximar dessa pessoa? Há pessoas, cuidado, há pessoas que te analisam a partir do momento que você entra naquele departamento, a partir do momento que você muda de casa, a partir do momento que você entra na igreja. Ele está a analisar você de cima para baixo, para perceber que esse fato que você comprou não é fato barato da Lilás. Esse sapato que você comprou não é sapato do Hoje Ainda. Essa peruca que você meteu não é do Kikolo. Essa peruca é de 200 mil, é de 300 mil, é de 400 mil. Então vou me aproximar dessa amiga, porque às vezes ela também vai me emprestar a peruca, vai me emprestar o fato, vai me emprestar o sapato. Não se aproximou de ti porque ela te ama ou porque gosta de ti, mas se aproximou de ti pelo interesse daquilo que você tem, ou daquilo que você carrega, ou daquilo que você transporta. Mas hoje, em nome de Jesus, está amarrado todo espírito de interesse e de falsidade nessa igreja, em nome de... No mar da vida. Aleluia, aleluia. Interesseiros. Já não existem amizades verdadeiras, existem interesses verdadeiros. Aleluia, aleluia. Jesus pegou e se levantou no meio da tempestade, e Jesus acalmou a tempestade. Sabe, existem amizades que têm comportamento de mar. Existem relacionamentos que têm comportamento de mar. Engolem pessoas.
e destinos. Você sabia que você tem que ter cuidado? Você precisa ter cuidado com a pessoa que você decide se relacionar ou decide contrair uma relação, seja de casamento ou seja de namoro. Porque existem marido mar, namorado mar, engolem destinos. Há pessoas que antes de casarem tinham certas graças e habilidades, depois que casaram, aquilo morreu. Há pessoas que antes de namorarem com alguém tinham certa graça e certa habilidade, depois que passaram a namorar, aquilo morreu. Porque são pessoas do tipo mar, que engolem destinos, afogam destinos. E há muita gente que é vítima disso. Já percebeste que parece que quando você parece que antes de entrar nessa relação você era águia, você voava. Entraste nessa relação, tuas asas foram cortadas. Por quê? Porque você entrou num relacionamento do tipo mar, que afoga destino. Aleluia! Aleluia! Existem amizades do tipo mar. São amizades que afogam destino. Porque existem pessoas que se aproximam de ti por causa daquilo que eles veem que você carrega. Está a perceber? Vou te contar um segredo. Cuidado a deixar que certas pessoas venham muito próximo de ti. Porque às vezes a proximidade rouba a admiração. Existem pessoas que você tem que manter a distância. Porque só vão admirar enquanto estiverem distante. Porque nem todo mundo tem a habilidade de manter o mesmo respeito depois da proximidade. Já viste aquelas histórias que você vai pegar e lhe dar uma olhada, mas em que momento é que eu te dei a liberdade de você falar assim comigo? Em que momento eu te dei a liberdade de você mexer nas minhas coisas? Aquele tempo de tua amiga entra no teu quarto onde você dorme com teu marido, já passou. Essa coisa de pegar tua amiga e lhe meter no quarto aonde você dorme com teu marido, acabou. Porque aí é o lugar sagrado, onde o teu esposo reclina a cabeça. Se você fosse solteira, tudo bem. Mas como teu marido também reclina a cabeça, cuidado. Você não conhece o coração das pessoas, até eles se revelarem verdadeiramente. O máximo que você pode fazer é entrar no teu quarto onde você dorme com teu esposo. É tua mãe na fase que você dá luz. Nem todos estão preparados para essas verdades. Aleluia! Aleluia! Ô Zé Chumbo Grosso. O mar da vida. Existem coisas que nós não escolhemos viver. Nós não escolhemos passar. Nós não decidimos viver. Não é nossa escolha. A intenção de Jesus era libertar um homem oprimido que estava do outro lado. Jesus entra então nesse mar e vai com os seus discípulos para ir libertar um homem. No meio do caminho se levanta a big storm, uma grande tempestade, uma grande luta. E eu acho que vou começar a pregar agora. A tempestade se levanta, a luta se levanta, a dificuldade se levanta, mas você vai perceber que no início do texto Jesus disse assim: passemos para outra margem. Quer dizer que essa expressão, passemos para outra margem, é uma expressão que tipifica movimentação. Quer dizer, saiamos de aqui aonde estamos e vamos para um outro lugar. É movimento. Existem milagres que só acontecem na nossa vida quando existir movimento. Sem movimento não há milagre, não há realização. Pessoas que não vivem impacto e movimento são pessoas paradas. São pessoas que não se propõem em fazer nada. São pessoas que não se propõem em sair da zona de conforto. São pessoas que não gostam de lutar, não gostam de trabalhar para poder ver mudança na sua vida. Mas agora quando você olha para Jesus, Jesus disse: vamos nos movimentar. Só que movimentação não atrai só milagres.
Movimentação também atrai ataques. Enquanto não estavam a fazer nada, não tinha problema. Agora que decidiram fazer alguma coisa, se levantou problema. Há pessoas assim que estão a viver problema porque decidiram fazer alguma coisa. Quando moravas num bairro humilde, não tinhas batalha, não tinha luta nenhuma. Quando não tinhas emprego, não tinhas batalhas e não tinhas luta nenhuma. Quando Deus te provocou para um movimento, as batalhas começaram a se levantar, porque o diabo não gosta que as pessoas se movimentem. O diabo não gosta que as pessoas fiquem em movimento. O diabo quer que você fique parado. O diabo quer que você fique na mesmice. Mas a minha palavra profética para a tua vida é: 2026 se movimenta. Não fica parado. Saia da estagnação. Começa a se movimentar. Só que toda a pessoa que começa a se movimentar, existe um mar que tenta lhe engolir. Existe um mar que tenta lhe parar. Quando alguém é engolido, não é só ele que é engolido. Há um sonho que é engolido. Há um destino que é engolido. Há um propósito que é engolido. Só que neste mar entrou Jesus, entrou os discípulos e estão no meio da tempestade. Jesus é o Salvador da humanidade. O propósito dele profético é salvar a humanidade. Vidas, famílias, tribos e nações seriam salvas através dele. Os discípulos estão lá, Pedro, João, Tiago e outros. Qual é o propósito profético deles? O propósito profético deles é continuarem o propósito de Jesus, porque Jesus tinha apenas 33 anos na terra e ele precisava que os discípulos recebessem a visão para poderem continuar o propósito. Esse é o propósito geral. Agora existe um propósito específico. Qual é o propósito específico? Qual é o objetivo específico dessa missão? O objetivo específico dessa missão é que no outro lado do mar havia alguém que toda a sua vida estava aprisionado por 6.000 demônios. Quer dizer que se o homem morre no meio do mar, vai morrer a salvação, vão morrer os discípulos e aquele homem não vai ser liberto. Então o mar não está a engolir pessoas, o mar não está a engolir barco, o mar está a engolir propósito, o mar está a engolir destino. Só que a Bíblia Sagrada diz, Job capítulo 42, versículo de número 2: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Posso pregar para alguém nesta igreja? Posso profetizar para alguém nesta igreja? Eu estou a pregar para alguém nesta igreja. Todo o mar da vida que queria engolir o teu destino, Jesus vai acalmar. Jesus vai acalmar. Jesus vai acalmar. Jesus vai... Por que o mar não tem que me engolir? É que eu não sou apenas uma pessoa. I am a person that carry a purpose inside myself. Vou falar mesmo para quem me entende. Quem não me entende, o problema é dele. I am a person that carry a purpose inside myself. Sou um tipo de pessoa que sou a porta de um propósito. Eu sou portador de um propósito. Eu carrego um propósito. Dentro de mim tem famílias. Dentro de mim tem projetos. Dentro de mim tem nações. Dentro de mim tem empresas. Dentro de mim tem músicas. Dentro de mim tem pregações. Dentro de mim tem igrejas. Se eu morrer, vai morrer a família. Vai morrer a igreja. Vai morrer o propósito. O propósito não pode morrer. O propósito não pode morrer. Todo mar que queria engolir o teu propósito vai ser acalmado. Vai ser acalmado. Vai ser. Pata clima libageias. Le comida frosomatire. Cromitato me sacalive. Jande colo soto paranida. Quero engolir o meu propósito. Quero engolir meus projetos. Quero engolir minha graça. Quero engolir algo que eu construí com esforço, com sacrifício.
Sena Maísa, Leco Parada, Shena Mania Sacarida, Sana Maire te cosa de Eno Marin Sana Yena Mana da Se mamane che prima bakaele memesete Samina Maharakate. Sabe, sometimes the problems in your life, they exist to prove that you are man. Às vezes os problemas na tua vida existem para provar que você é homem. As feridas e as marcas que você carrega do teu destino, elas existem para provar que você tem emoções, que você tem sentimentos. Mas o agir de Deus na tua vida prova que apesar de você ter sentimentos, emoções e a capacidade de sentir, você carrega um Deus. Aleluia. E a maior graça que pode acontecer, ou o maior impacto que pode acontecer na vida de uma pessoa testada e provada ao longo dos tempos, é o facto de que existem pessoas do outro lado que estiveram a observar, viram e perceberam que carregas marcas, cicatrizes e lutas, mas você conseguiu se levantar de todas elas. E essa é a maior dor de cabeça do diabo, porque ele entende que você é um cara que ressuscita todos os dias. Bacali Mahari. É sopata queima. O milagre da ressurreição, muitas vezes feito por Jesus, não é só aquele milagre físico, mas existem pessoas que mesmo não tendo chegado a um caixão, elas ressuscitam todas as manhãs. Porque o tipo de problema que lançaram para a tua vida, a ideia é que você não acordasse mais no dia seguinte, mas só que daqui a pouco, de repente, no dia seguinte, Deus te dá a habilidade de se levantar outra vez e ter uma nova energia para poder aguentar o dia. Eu estou a pregar para pessoas que não acordam, ressuscitam todas as manhãs. Ela ensina paiacaca, lusa catatere. Nós somos o tipo de pessoas que não acordamos, nós ressuscitamos todas as manhãs. Porque o tipo de luta que eu vivi ontem à noite era para eu morrer no sono. Por isso é que o salmista ele sabe. Quando ele fala, me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Porque ele sabe, não é por mim eu teria ficado no dia de ontem, mas para atravessar no dia de hoje só pode ter sido Deus que me sustentou durante a noite. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não há tempestade que dura para sempre. Não há onda levantada que dura para sempre. Não há agitação no barco que dura para sempre. Deus, ele tem o término desse problema, porque ele tem o propósito através do qual esse problema se revelou. Nós não dormimos e acordamos, nós ressuscitamos todos os dias. Aleluia, aleluia. Jesus acalmou, olhou para eles: homens de pouca fé. Por que Jesus fala que eles são homens de pouca fé? Porque o problema do momento anulou a visão que eles tinham sobre Jesus anterior. Deus não faz milagres na tua vida por fazer. Deus faz milagres para criar histórico. O histórico dos milagres de Deus na tua vida servem para você entender que o mesmo Deus que fez no passado, Ele pode fazer agora novamente. Porque Ele não mudou, Ele não deixou de ser aquele Deus. Não deixe o problema ser tão perene na tua vida, ao ponto de você esquecer que o que ressuscita morto está no mesmo barco que eu.
O que faz milagre está no mesmo barco que eu. O que me curou no passado ainda continua nesse barco. O que salvou meu filho continua no mesmo barco. Não deixe o problema de agora anular a consciência que você tem a respeito do Mestre. Homens de pouca fé, porque vocês me viram fazer coisas extraordinárias e pensaram que eu não seria capaz de fazer isso. Agora os discípulos olharam para ele. Who is this man that even the storm obey him? Que até a tempestade lhe obedece. Quem é esse homem? O problema de muitos neófitos hoje é que só aprenderam A, B e já pensam que conhecem até o Z de Jesus. Sempre que você pensar que já conhece Jesus, Jesus vai te provar uma circunstância que vai te demonstrar que você ainda não lhe conhece. Aleluia. Quando disse Zé de Jesus, não significa que Zé entra na expressão Jesus, não. Estou a me referir ao abecedário, né? De A a Z. Era a pergunta de alguém aí, né? É Zion, né? Dei conta no espírito. Aleluia. É no sentido da ascendência do abecedário, né? Nós conhecemos o abecedário de A até Z. Então você só conheceu em Jesus A e B e pensa que já conheceste até Z. Não, ainda não chegaste no Z. E há momentos que ele vai levantar uma circunstância para te provar que você ainda não conhece tudo sobre ele. Aleluia. Mas o grande problema é, estão a andar com Jesus, mas não conhecem ele. Só lhe conheceram por causa de um problema. Então existem problemas que vão se revelar, cujo propósito é maior conhecimento sobre Deus. E toda vez que um problema tem o propósito de te afinar em Deus, fique descansado. Não vais morrer no meio dele. Não vai te matar. É uma lição, é um treinamento. Você não vai morrer no meio daquele problema. Aleluia. Aleluia. Eu sei que existem pessoas aqui que estão passando por mares violentos da vida. Mas os discípulos fizeram o quê? Eles acordaram o Mestre. Amém. Eles acordaram o Mestre. Sabe? É provável que Jesus está na tua vida, mas está a dormir. Quando se diz Jesus está a dormir, não estamos aqui subentendidamente a dizer que Jesus está distraído. Não. É que você precisa provocar Jesus no meio da tua situação. Eu já falei em outros lugares, vou falar aqui de novo. A ideia de que Jesus estava a dormir não entra na minha cabeça. Porque eu sou do Prenda. O Prenda faz fronteira com a Samba. E Samba tem Mabunda e Camuxiba. Vou explicar umas coisas aqui. Na nossa infância, nós fugíamos da casa dos nossos pais para ir na praia. Quando fôssemos à praia, depois de tomar banho, ficávamos cheios de sal no corpo. Tínhamos que procurar na Samba, como Samba tinha muitas torneiras abertas, uma torneira para nós tomar banho, para sair aquele sal, e depois passávamos ali nas areias para ficar um pouco fubulado, para não darem conta que fomos na praia. Então eu estou a falar com conhecimento de causa. Vou explicar umas coisas nessa igreja. Quantos como eu já foram apanhar peixinho na Samba? Nós apanhávamos peixinho. Iam a pé, tá vendo? Vê, na Samba, na Camuxiba, aí tinham umas chatas. Algumas eram de madeira, outras eles faziam de esferovites. Esferovite com restos de sacos, aqueles sacos grandes, de bombom. Eles faziam e coziam aquilo. E eles metiam aquilo no mar para ir pescar. Sim, exatamente. Sim, eles faziam isso. Só que você vê,
que o movimento daquilo depende do movimento da onda. Agora, se o movimento da onda determina o movimento do barco, como é que, se o barco é madeira e tem tempestade, tem ondas altas, você vai me dizer que aqui dentro alguém está dormindo? Qual é o sono que esse homem tem? Você vai dizer que aqui dentro alguém está dormindo? Vê, se o barco fizer assim, quando ele descer, ele bate, tudo que está lá dentro sobe e desce. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Jesus não estava dormindo. Isso é da minha responsabilidade, isso que eu estou dizendo. Jesus não estava dormindo. Sabe o que ele estava fazendo? Jesus estava à espera que eles tivessem uma atitude para provocar Jesus que fizesse alguma coisa. E isso é bíblico de que maneira? A Bíblia diz, Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Uma criança uma vez me perguntou, pastor, se Deus já sabe todos os meus problemas, por que eu tenho que orar mais? Se Ele já sabe. É a mesma coisa que acontece aqui no barco. Ele sabia do problema, não agiu por quê? Aleluia. Por quê? Porque Jesus não é evasivo. Jesus não é invasivo. Jesus, ele age na vida de pessoas que clamam e pedem o socorro dele, pedem a ação dele, pedem o agir dele. Então aquilo era lição para que eles entendessem que vocês têm alguém no barco que pode resolver o vosso problema. Mas a pior coisa é você ter alguém no teu barco que pode resolver o teu problema, mas você não se dirige a ele, não clama a ele e não fala com ele. Há pessoas aqui que estão assim. O Jesus que você tem faz coisas que você não imagina, só que você não acessa a isso, porque você não está a fazer uso desse direito que você tem. Você não está a clamar, você não está a chamar por Ele, você não está a pedir a Ele, você não está a dizer socorro. Você precisa, mestre, não te importa que pereçamos. Jesus tinha consciência que a situação estava caótica. Tinha mar, tinha luta, tinha tribulação e tinha problemas. Mas entende, duas coisas podiam levantar Jesus. Vou usar a expressão acordar Jesus. Agora mato a minha sentença anterior. Duas coisas podiam acordar Jesus: tempestade ou discípulos. Mas mesmo que o barco subiu e bateu centenas de vezes, Jesus não levantou. Aleluia. Jesus só levanta quando os discípulos clamam. Então Jesus estava a ignorar a tempestade. E ele não levantou por causa da tempestade. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, não é você tempestade que me acordou. Porque existe problema que é problema para ti, não é problema para Jesus. Então não é você tempestade que me acordou. Quem me acorda são as pessoas com quem realmente eu me importo, que são os meus discípulos. Nem todo problema na tua vida, ou seja, os problemas da tua vida não acordam Jesus. O que acorda Jesus é você. Amém. Aleluia. Amém. Então o que incomoda Jesus não é o problema. O que incomoda Jesus é quando o problema afeta você. Quando o problema te afetar, é aí aonde Jesus se levanta, porque Jesus quer defender você no meio desse problema. Aleluia. Alguém pode orar comigo hoje? Eu não sei. I don't know. Qual é o mar que quer engolir a tua vida? Mas eu sei que se clamarmos corretamente, Jesus pode acordar no meio dessa tempestade. Aleluia. Aleluia. Pensa comigo, qual é o mar? What's the sea? Qual é o mar que está a engolir alguma área da tua vida? Que está a puxar alguma área da tua vida? Qual é o mar? Aleluia. Eu vim dizer que Jesus está nesse barco.
Jesus está nesse barco, no meio dessa tempestade. E Ele vai acalmar o mar, vai acalmar as ondas, vai acalmar as tempestades. Alguém pode interceder comigo hoje? Não, eu perguntei, alguém pode interceder comigo hoje? Se coloca de pé. Fez quê? Luiz Mário. Precisares ressoprar. Prepara o teu